Então, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de geomorfologia, observe a seguinte estrutura. Já no final da década de 80, foi criada a teoria onde provou-se que a teoria de Euler e da Pangeia, ela estava correta e eles descobriram que a Terra tinha essa estrutura, tá bom? Nós temos a nossa crosta terrestre ou litosfera, que é formado pelas placas tectônicas. Claro que dependendo da era, essas placas tectônicas estavam de uma forma bastante ativa. Nós tivemos também as eras geológicas. E vai bom a gente sempre lembrar de uma coisa, é que o processo de esfriamento da Terra e aquecimento do nosso planeta aconteceu várias e várias vezes. A última era do gelo aconteceu aí entre 11 e 15 mil anos atrás. Então toda essa estrutura de frio, calor, vento, chuva, todos os dias há um processo de modificação dessa crosta terrestre. Tá? Com mais estudo, mais tecnologia a partir da década de 90, percebeu-se que nós temos essa estrutura básica. Né? Abaixo da crosta nós temos o manto e abaixo nós temos o núcleo, que é formado basicamente de níquel e ferro, também chamado de NiF. Esse núcleo tem uma variação entre 200 e 6 mil graus positivo. Então, olha só, se eu tenho calor, eu tenho energia. Se eu tenho energia, eu tenho movimento. Então, da parte próxima à crosta até o núcleo, há um movimento constante de convecção provocado por causa do calor. Então, pessoal, nós temos aqui um movimento de calor, de convecção, e esse calor faz com que a crosta também se movimente. Então, essa energia gerada é tão forte que essas massas continentais, às vezes elas se repelem, às vezes elas se chocam, né? Outros se chocam provocando aí os nossos terremotos e os nossos maremotos, também conhecido como tsunamis. Observe também outra coisa aqui. O nosso planeta se comporta como se fosse uma panela de pressão. Tá? Em cima da tampa da panela de pressão tem aquela válvula de escape. Então, quando a temperatura daquela panela chega a 100 graus positivo, automaticamente, quando passa, aquele calor ele é expelido por aquela válvula. Senão, ia ter um processo de explosão daquela panela. A mesma coisa aconteceu com o nosso planeta. Com o processo de resfriamento da crosta terrestre, tá? Esse calor interno gerou uma pressão tão grande que as rochas, nós temos três tipos, né? Principalmente as rochas magmáticas, formadas pelo magma aqui, né? Presente no manto do núcleo. Essas rochas começaram a apresentar uma característica primordial da crosta, que é justamente a porosidade. Então, eu vou puxar uma setinha aqui para vocês analisarem essa expressão, porosidade. Tá? São pequenas aberturas presentes nas rochas. Essas aberturas são primordiais. Vamos imaginar aqui o grau de porosidade. Se você pegar um copo com água e jogar numa areia, vocês vão perceber que ela vai infiltrar rápido. Se vocês pegar esse mesmo copo com água e jogar numa região que tem cimento, ele vai ter uma dificuldade enorme para infiltrar. Então, isso é um grau de porosidade presente em determinado local. E o nosso planeta, para não explodir, inteligentemente, apresenta um grau de porosidade muito grande. Então a crosta começa a rachar, se separar. Então, um exemplo aqui. Então eu tenho aqui o processo de abertura dessa crosta. Então essa abertura ela é fundamental para que esse magma presente no manto do núcleo pudesse expelir para a crosta. Ao ser expelido para a crosta, irão formar na crosta as nossas rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas irão sofrer o processo de intemperismo e irão se transformar em rochas sedimentares. Tanto a rocha magmática como a rocha sedimentar, recebendo calor e pressão gerada pelo manto e pelo núcleo, irão se transformar em rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, por causa do calor intenso, irão se transformar novamente em magma. E o magma é repelido se transformando numa rocha magmática. Então o ciclo ele não para.
é uma questão contínua. Graças a esse processo intenso de repelimento do magma para a crosta, nós tivemos a transformação e a formação de estruturas geológicas. Então, muitos minerais metálicos e não metálicos, eles acabam se misturando no processo da crosta, muitos animais acabam morrendo, se transformando em matéria-prima, e aí os seres humanos passaram a estudar esse tipo de processo, em que época esse processo aconteceu e com que intensidade ele aconteceu, para que eles pudessem explorar os recursos naturais. Vamos ter um exemplo aqui, o Brasil. Nós chamamos de escudo cristalino as rochas mais antigas do mundo. Quanto mais antigo, significa que mais transformações tiveram ao longo dos anos. Mais transformações significa mais recursos naturais. Então nós vamos pegar aqui, o Brasil tem grandes escudos cristalinos, o escudo das Guianas, né? A questão aqui na parte norte aqui, alisando Roraima e um pouco do Amazonas. Nós temos o escudo Atlântico, englobando aqui, representando a Bahia, representando aqui Minas Gerais, por exemplo, onde na Bahia foram os primeiros locais a se encontrar petróleo no Brasil, e as nossas reservas da corrida do ouro aí do século XVII, século XVIII, para as Minas Gerais. E nós temos o escudo central brasileiro. Esse escudo central vai representar aí, principalmente o estado do Pará, onde é uma região muito rica em minério de ferro. Nós temos aqui Paraopebas, que tem uma interligação com o Maranhão por causa da ferrovia que passa aqui na nossa cidade e cidades vizinhas. Então, Paraopebas tem minério de ferro para abastecer o mundo por mais de 400 anos. Nós temos a região da corrida do ouro para Roraima, no sul das Guianas, a corrida do ouro da década de 60 para Peixoto do Azevedo, no Mato Grosso. Nós temos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, grandes reservas de produção de minério. Então, onde tem uma estrutura geológica antiga, é sinônimo de dinheiro. E o Brasil é um país de estrutura geológica antiga. Então, esses vulcões ativos, com 10 mil anos, se ele não entrar em erupção, a cratera se fecha. Como o Brasil é antigo, nós não temos vulcões ativos. Graças a essa não atividade vulcânica, nós temos uma estrutura geológica bem antiga e por isso que nós nos destacamos em recursos minerais relacionados a outros países do planeta. Bom, pessoal, até a próxima.